A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar estudando sobre a vida de Gideão, que está em Juízes capítulo 6. No vídeo anterior, a gente viu que Israel estava afastado de Deus porque eles desobedeceram a Deus, porque eles começaram a se conformar com os costumes egípcios, adorar os deuses deles, e isso criou uma barreira entre eles e Deus. E eles estavam sob a servidão dos midianitas. Os midianitas estavam saqueando as colheitas deles, estavam oprimindo eles, né? Eles estavam num sofrimento muito grande. E aí Gideão estava malhando trigo no lagar e Deus chamou a Gideão e falou que tinha uma grande obra de livramento para dar para o povo através dele, né? Aí ele falou que ele era o menor da casa dele, que ele não ia conseguir, e Deus falou: não, você vai conseguir, vai nessa sua força, tal. Então parece que Gideão estava pronto já para a batalha, né? Mas aí no versículo 25 a gente vê que não, que ainda faltava uma coisa. Deus deu uma ordem para Gideão, porque o pai de Gideão, ele servia ao deus Baal. Quem era o deus Baal? Era o deus dos egípcios, era o deus da fertilidade, do clima, do tempo. Ele mandava em tudo lá do povo, né? O povo adorava a Baal, e o pai do Gideão também era um adorador de Baal. E ele levantou um altar para Baal. E Deus mandou Gideão ir lá tomar o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Por que o segundo boi? Porque o primeiro já tinha sido oferecido para Baal. Então aquele não servia, tinha que ser um segundo boi. E derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Por quê? O altar de Baal era feito num monte, rodeado de uma mata. Então tinha que derrubar o altar e cortar o bosque. E edifica um altar ao Senhor teu Deus, no lugar desse altar de Baal, ao Deus verdadeiro agora, né? Então, Gideão, ele foi esperto, ele não foi sozinho. Ele tomou 10 dentre os seus servos. O que significa Baal hoje? Hoje, Baal significa todo pecado, tudo aquilo que é mais importante que Deus na sua vida, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. A gente acha que Baal é somente idolatria. Aí a gente pensa assim: idolatria é imagem de santo, mas eu não adoro imagem de santo. Mas tem gente que serve a Deus e tem um altar a Deus na sua casa e tem um altar a Baal também. Diz que adora a Deus, que crê em Deus, mas crê também em simpatias, em filosofias, pensamento positivo, em amuletos, astrologia, um monte de coisa que é tudo antibíblico. Não pode. O altar tem que ser somente de Deus. A glória tem que ser exclusiva de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é onipotente, Ele não precisa da ajuda de ninguém, só Ele já pode fazer tudo na sua vida. Você não precisa buscar ajuda em mais
nenhum lugar e mais nenhuma pessoa. Deus é suficiente na sua vida. Tem gente que diz que serve a Deus, mas o coração está cheio de ódio, de mágoa, de inveja, de cobiça, de mentira. Vive uma vida falsa, uma vida de corrupção, de mentira, de adultério. Às vezes não trai assim de verdade, mas trai no pensamento, na internet. Tudo isso é pecado. Às vezes vai na igreja, tudo, crê em Deus, tudo, mas participa de festas mundanas, de carnaval, de Halloween, de um monte de porcaria desse mundo aí. Tá errado, é altar de Baal, tem que ser derrubado. Se você não tem forças para se afastar do pecado sozinho, faça como Gideão, busque ajuda. Procure verdadeiros servos de Deus, mulheres, homens de oração, e peça: olha, eu estou tentando deixar esse pecado, eu estou tentando abandonar o mundo, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda em oração. Porque às vezes a gente não consegue mesmo sozinho, é difícil, é muito difícil. Mas você tem que buscar ajuda, você não pode desistir. E Baal, Gideão, foi muito inteligente, muito sábio. Ele não foi de dia lá derrubar o altar de Baal. Ele foi à noite para que ninguém visse, porque senão o povo ia impedir ele. Muita gente não quer abandonar o pecado porque não quer abrir mão de prazeres desse mundo, porque está numa situação confortável, porque é gostoso, porque está cheio de amigos, é bem aceito na família. E quando se converte, todos se afastam, começa a perseguição. Ah, larga disso, isso é bobagem, vamos curtir a vida, não sei o quê. E muita gente não tem força para isso. Mas busque força em Deus, peça para Deus. Você tem que romper com o mundo. Não se conforme com o mundo. Porque tudo nesse mundo passa, mas Deus é eterno. Nesse mundo não há nada que possa ter mais valor do que a nossa salvação. Todos podem te abandonar, mas Deus não te abandona. E é dele que você precisa. Você não precisa de nada disso que tem no mundo. Você só precisa de Deus. Deus busca verdadeiros adoradores que adorem exclusivamente a Ele, que sirvam exclusivamente a Ele. Não tem como servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus e a Baal, a Deus e ao mundo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. A luz não pode se misturar com as trevas. Tem que ter uma separação, tem que ter uma diferença. E Gideão foi lá de noite e destruiu o altar de Baal e cortou o bosque que estava do lado dele. Aí, quando os homens daquela cidade levantaram de madrugada, eles viram o Deus deles caído no chão e o bosque todo cortado.
Aí eles ficaram se perguntando, quem será que fez essa coisa, né? E investigaram e viram que foi Gideão, o filho de Joás. Aí eles começaram a perseguir Joás. Tira o seu filho para fora porque nós vamos matar ele, porque ele derrubou o altar do nosso Deus. Quando você começa a pregar a palavra de Deus, isso aqui é pecado, isso aqui é idolatria, isso aqui vai te levar para o inferno, as pessoas se levantam contra nós, porque elas aprenderam assim desde crianças, os seus antepassados já serviam a esse Deus e elas acham que isso é o certo e o diabo cega os olhos delas para que elas não enxerguem a verdade. O diabo tapa os ouvidos para que eles não ouçam a verdade. E aí é muito difícil se desprender dessa religião, desse pecado, desses prazeres. E aí eles se revoltam contra quem faz isso. Mas tenha coragem, continue pregando a palavra. Se você está em pecado ainda, continue lutando para se afastar do pecado. Sirva somente a Deus, derruba esse altar de Baal que está na sua vida. Eu conheci uma mulher que ela falava assim, aqui em casa ninguém fala do diabo, nós só falamos de Deus. A minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, mas eu conhecia ela e eu sabia que não era assim. Na casa dela tinha um altar a Deus, mas tinha um altar a Baal também, porque ela dizia que adorava Deus, mas ela cria também em um monte de coisas, filosofias, doutrinas antibíblicas. Aí eu falei assim, vamos ver, né? O tempo dirá. Hoje a vida dela está arrasada, o inimigo não só entrou na casa dela, mas fez a festa, destruiu a vida dela, destruiu a família dela. Então não basta você só falar que serve a Deus. Você tem que servir de verdade. A sua casa tem que ser de Deus. A sua família tem que ser de Deus. O seu coração tem que ser de Deus. O seu coração tem que ser exclusivo, morada de Deus. Derrube os altares de Baal, porque desse jeito você não vai ser salvo, não. E olha como que Deus é poderoso. O pai de Gideão era adorador de Baal. E aí, quando ele viu o povo brigando para defender Baal, ele falou, esse Deus aí não deve ser tão poderoso quanto a gente pensa, né? Aí ele falou assim, mas se Baal é Deus, ele que brigue por ele mesmo, ele que se defenda sozinho. Mas Baal é um Deus falso, é um Deus que promete tantas coisas e não cumpre. O mundo é assim, o mundo te promete maravilhas, mas depois você vai ver, é tudo ilusão. O diabo não tem nada para te dar, tudo é de Deus. Ele pode até fingir que te dá alguma coisa, mas depois ele tira tudo. Não se deixe escravizar pelo diabo. Larga tudo, abandona o pecado. Abandona a corrupção, adultério, mentira. Abandona tudo para seguir a Deus. A salvação custa muito caro. Você tem que lutar
lutar pela sua salvação. Aí está o teu tesouro. E a salvação, só Jesus que pode dar. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele falou assim: clamem vocês ao seu Deus, ergam um altar a ele, e eu também vou fazer o mesmo. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aí os homens adoradores de Baal fizeram um altar lá e ficaram a noite inteira lá, dançando, cantando e fazendo sacrifícios de animais e clamando a Baal, tudo, para ele derramar fogo dos céus. E nada, nenhuma resposta. Aí Elias ainda zombou deles, né? Quem sabe ele está dormindo, ele foi viajar, clamem mais alto. Nada, nenhuma resposta. E aí Elias foi clamar a Deus. Mas ele não chegou assim e pediu para Deus mandar fogo dos céus. Porque Deus não faria isso. Ele primeiro arrumou o altar, limpou toda aquela bagunça, colocou as pedras no lugar, limpou aquele sangue de animais oferecidos a Baal, tudo. E depois do altar arrumado, ele clamou a Deus e Deus derramou fogo dos céus e provou que ele era o Deus verdadeiro. Se Elias não tivesse arrumado o altar, Deus não teria respondido e ele teria passado vergonha. Abandone o pecado. Deixa dessa vida aí de ilusão, dessa vida de pecado, essa vida de falsidade, de mentira. O mundo jaz no maligno. Tudo isso que parece bom, na verdade não é. É tudo ilusão, é tudo mentira. Lute pela sua salvação. Derrube o altar de Baal que está na tua casa. Construa um altar para Deus, adore somente a Deus. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e só a Ele servirá. Nós temos que servir somente a Deus. Deixa toda a podridão do mundo, deixa as trevas, vem para a luz, vem servir exclusivamente a Deus. O seu coração tem que ser somente de Deus. Vale a pena abandonar o pecado, vale a pena lutar, vencer as tentações, e você pode. Deus vai te dar forças, Deus vai te fazer uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não existe mais passado, agora é uma nova vida com Deus. Prepare-se para a batalha. Erga um altar a Deus, derrube os altares de Baal. No próximo vídeo, nós vamos ver Gideão convocando o povo para a batalha. Porque agora sim, agora ele está preparado para sair à batalha, porque ele já derrubou o altar de Baal. Que você consiga também fazer o mesmo, que a sua vida seja consagrada exclusivamente a Deus. Que Deus te abençoe e te revele muito mais que isso. Leia
livro de Juízes, principalmente a partir do capítulo 6, que Deus tem lições preciosíssimas para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz.